Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós continuamos com os fundamentos da Link apresentando os métodos append, prepend e zip. O método append ele é usado para anexar um valor ao final de uma sequência sem modificar os elementos da sequência. Ele vai criar uma cópia da sequência com um novo elemento. A sintaxe usada é esta. Aqui nós temos o método append, onde T representa o tipo dos elementos da sequência, o source indica a sequência de valores e o element é o valor a ser acrescentado a source no fim da sequência. Ele vai retornar um enumerable do tipo da sequência, que vai representar uma nova sequência que termina com o elemento que foi incluído. Se source for null, ele vai lançar um argumento null exception. Então, alguns exemplos de utilização de append. Eu defino uma sequência de números, no caso aqui de inteiros, e uso o append e incluo um elemento ao final da sequência. Aqui eu estou dando um console writeLine e estou exibindo os elementos da sequência. Neste caso, eu não vou estar exibindo o resultado que foi obtido, porque a lista original, números aqui, ela não é alterada. Ele cria uma cópia, né? Então, para mim obter o resultado, eu tenho que utilizar a cópia, não a lista original. Então, por exemplo, usando a cópia alterada da lista original, eu dou um números append 5 e utilizo esse resultado. Aí sim, ó, eu obtenho o elemento anexado ao final da sequência. Uma outra forma seria eu armazenar o resultado aqui da operação numa variável e exibir aqui, ó, este resultado. Aí sim. Aí eu vou obter o resultado obtido. Se eu mandar ele exibir o valor de números, eu estou exibindo a lista original que não foi alterada. Então é assim que funciona o append. Um outro exemplo de append que eu posso criar uma nova sequência explicitamente, dando o número append, o elemento que eu quero incluir ao final da sequência, toList, e aí eu exibo o resultado aqui na variável novos números, que é uma lista de int. Um exemplo usando strings funciona da mesma maneira. Eu defino aqui o tipo como string, defino a sequência de string e dou um append na string que vai ser incluída no final da lista. Então é muito simples esse método. Vamos ver ele funcionando na prática. Então eu defino uma sequência e aí na sequência eu uso o método append e defino o elemento que eu quero incluir na sequência. Para mim exibir o resultado, eu tenho que usar a cópia que foi alterada. No caso aqui, se eu fizer assim, olha, eu estou exibindo o resultado da lista original. 1, 2, 3, 4. Para mim obter o resultado obtido, eu tenho que usar a cópia que foi alterada. Então agora eu vou obter o resultado 1, 2, 3, 4, 5, com o elemento anexado ao final da lista. Então eu posso criar explicitamente uma nova lista usando aqui, ó, o append toList e armazenando numa variável do tipo. Executando, eu vou ter o resultado, né, ó. Posso usar strings também, só vou mudar o tipo da sequência, né? Estou tratando com strings agora, dou um append abacaxi e mando exibir o resultado aqui armazenado na variável resultado. Então eu sempre vou ter uma cópia da lista original, com um elemento, ó, anexado ao final da lista ou da sequência. Então vamos apresentar o método prepend. Ele é idêntico ao append. A diferença é que ele vai anexar um valor ao início da sequência e o append anexa ao final da sequência. Da mesma forma, ele vai criar uma cópia da sequência com um novo elemento. A sintaxe é igualzinha ao append, só muda o nome aqui, é prepend. T é o tipo dos elementos da sequência, o source é a sequência de valores, o elemento é o valor que eu quero acrescentar, e ele vai ser acrescentado no início da sequência, e o resultado vai ser a nova sequência que vai iniciar com um elemento. E se source for null, vai lançar um argumento null except, ou seja, é uma réplica de append, incluindo o valor no início da sequência. E os exemplos aqui serão os mesmos que foram mostrados no append. Defino uma lista com um tipo e aplico aqui o prepend na lista com o elemento que eu quero incluir no início da lista. Nesse caso aqui, da mesma forma que o append, não vai funcionar se eu mandar exibir o resultado usando a lista original. Eu sempre tenho que trabalhar com a cópia alterada da lista original. Então no prepend, ó,
e mandando exibir a cópia da lista original. Aí eu vou ter o elemento no início da sequência. Da mesma forma, armazeno o resultado numa variável e exibe o valor de resultado. Aqui estou incluindo o elemento no início da sequência. Aqui também eu posso criar explicitamente a nova lista, né, anexando o elemento no início da sequência, né, usando números prepend toList e armazenando numa variável. E posso usar strings também, ou qualquer outro tipo, double, float, e eu vou ter o elemento incluído no início da sequência. Então, retornando aqui ao nosso Visual Studio, da mesma forma, se eu tentar exibir o resultado usando a lista original, eu não vou obter o resultado obtido. Aqui, ó, que eu estou exibindo a lista original, né? Para mim obter o resultado, eu tenho que sempre trabalhar com a cópia que foi alterada. Agora sim, ó lá. 0, 1, 2, 3, 4. O 0 foi incluído no início da sequência. Então, para mim criar uma sequência de forma explícita, eu posso usar este código aqui, ó. Dou números a prepend toList, armazeno numa variável, e aí eu vou ter o resultado aqui, ó. 0, o elemento que foi incluído no início da sequência. Para string, funciona também do mesmo jeito, sempre operando na lista usando o prepend e o elemento que eu quero incluir no início da sequência. Então, o resultado, abacaxi no início da sequência. Ou seja, é uma réplica do append que inclui o elemento no início da sequência, ao invés de incluir no final. E o último método que nós vamos apresentar é o método zip. Esse método ele é usado para aplicar uma função específica aos elementos correspondentes de duas sequências. Ele vai produzir uma nova sequência com os resultados. Ele possui 3 sobrecargas. Eu vou abordar essa sobrecarga aqui, ó, que trabalha com duas sequências e aplica uma função específica, produzindo uma nova sequência. Então aqui, ó, eu tenho 3 parâmetros. The first é o tipo dos elementos da primeira sequência. The second é o tipo dos elementos da segunda sequência de entrada. E aqui eu vou ter o tipo dos elementos da sequência obtida, o resultado obtido, the result. Então, ó, eu vou trabalhar com um enumerable de t na primeira sequência, um enumerable de t na segunda sequência, que vai ser mesclada. E aqui eu vou ter um delegate func, que é a função que eu vou usar para mesclar os elementos das duas sequências. Aqui vai ser retornado um enumerable de t que vai conter os elementos mesclados das duas sequências de entrada. E ele vai lançar um argumento no exception quando a primeira ou segunda sequência aqui de entrada for nula. Então vamos ver um exemplo de zip. Olha, eu tenho aqui uma lista de números inteiros e eu tenho aqui uma outra lista de palavras. Então, ó, eu vou usar aqui a primeira sequência, números, vou dar um zip na segunda sequência e aqui eu defino aqui, ó, o meu delegate func, a lógica que eu vou aplicar para mesclar essas sequências aqui, ó, números e palavras. Nesse caso, eu vou concatenar usando aqui um hífen para separar os elementos. Em resultado, eu vou ter o enumerable de t contendo os elementos e aí dando um for each aqui nesse resultado, eu vou obter isso aqui. Então, o comportamento do zip é o seguinte, ó, ele vai mesclar cada elemento da primeira sequência com o elemento da segunda sequência que possui a mesma posição do índice. Então, ele vai mesclar, ó, o número 10 aqui com o 10, o 20 com o 20, o 30 com o 30, o 40 com o 40. Se ambas as sequências não tiverem o mesmo número de elementos, como é o caso aqui, ó, ele vai mesclar a sequência até atingir o final da sequência, ó. Então, o 30, 30, o 40, 40. Chegou no final da segunda sequência. Então, aí ele vai parar. Então, ó, ele mesclou 10 com 10, 20 com 20, 30 com 30, 40 com 40. Ó, ele vai parar na menor sequência. Então, no caso aqui, eu tenho 5 elementos. Aqui eu tenho 4 elementos. Então, a sequência resultante vai ter 4 elementos. Então, é assim que funciona. Eu posso também, ó, aplicar uma operação aqui, né? Usando uma função que aplica uma operação. Aqui, ó, eu tenho uma sequência 1 de números 1, 2, 3, A2, 10, 20, 30. E aí, ó, eu estou dando um zip, sequência 1, sequência 2. E aqui, o delegate func, eu estou multiplicando 1 por 10, 2 por 20, 3 por 30. Ele vai me retornar 10, 40, 90. Aqui já tenho o mesmo número de elementos em cada sequência. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de estados
num array. Aí no outro array eu tenho uma lista da sigla dos estados. Aí eu uso o zip para fazer a mesclagem das duas listas, né? Então aqui, ó, estados, zip, siglas, e aqui, ó, eu faço a concatenação. Aí eu vou obter São Paulo, -SP, ele vai mesclar São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então é assim que funciona o zip. Então vamos mostrar isso na prática, né? Para ver funcionando. Então aqui eu vou ter duas sequências, ó, no primeiro exemplo, com número de elementos diferentes. Então eu vou sempre fazer assim, ó. Eu vou armazenar numa variável, aí eu pego a primeira sequência, ponto, zip, na segunda sequência. E aí eu vou definir o delegate func, que eu vou simplificar. Primeiro, segundo, defino aqui a lógica que eu vou usar. Então aqui eu vou fazer uma concatenação separando aqui os elementos com sinal de if. Então, ó, resultado aqui, ó, é um enumerable de strings. Aí eu dou um for each, em resultado itero e vou obter a mesclagem das duas sequências, ó, 10, 20, 30, 40. Observe, ó, que o 50 aqui não foi utilizado, ele sempre vai parar no último elemento da sequência que tiver o menor número de elementos. Posso aplicar uma operação também, né? Olha. Então aqui eu tenho duas sequências e aqui eu dou sequência 1 zip na sequência 2 e estou definindo aqui, ó, que eu quero multiplicar o elemento da primeira sequência pelo da segunda sequência, m vezes n. Aí eu vou iterar no resultado e vou obter 1 vezes 10, 2 vezes 20, 3 vezes 30. Então você já percebeu que aqui, ó, eu posso definir praticamente qualquer operação válida com os elementos da sequência. Então, apenas para mostrar uma coisa mais prática, olha, eu tendo um array com o nome dos estados ou o nome de pessoas, depois outro array com o nome de notas, eu posso mesclar as duas coleções. Primeira sequência, zip, segunda sequência, a lógica que eu quero aplicar. No caso aqui eu estou concatenando, né? Então eu vou obter São Paulo SP, Rio de Janeiro RJ, Belo Horizonte MG. Então com isso nós concluímos aqui o método zip e até a próxima semana, se Deus quiser.